começar exatamente com uma lenda. Existe uma lenda de um inseto que se chama esperança, né? Pelo menos é conhecido como esperança. E tem um mito sobre este inseto, que se esse inseto ele pousar em alguém, esta pessoa ela será abençoada, ela terá sorte na sua vida. Mas se essa pessoa ela ver essa esperança morta, ela então vai ter algo ruim, vai ter um mau agouro, né? Então, esse sinal aí da esperança, ele tem sido usado popularmente, aí uma pequena lenda sobre este animal. Mas tem gente que, infelizmente, por mais que saiba que isso aqui é uma lenda, infelizmente não entende o que é a verdadeira esperança. Não tem entendido que a esperança, a verdadeira esperança, não o inseto, ela é algo essencial. Ter esperança na vida é algo essencial. Então, observamos aqui que há na vida das pessoas falta justamente dessa esperança. Inúmeras pessoas têm sofrido por temerem em seus corações o futuro. São ansiosas exatamente porque não têm entendimento sobre o futuro. Então a ânsia pelo futuro é fruto exatamente da falta de esperança, de saber que o bem ele vence no final. De que o bem, de fato, ele vai sair-se vencedor, que ele vai sair realmente, vai conseguir vencer todos os desafios e vai lograr êxito ao final. Então, temos aqui a falta, né, de uma real esperança na nossa sociedade. Muitas pessoas desanimadas, desesperadas, ansiosas, além da conta, justamente por falta dessa esperança. Mas nós, crentes, devemos justamente buscar a real esperança. Devemos buscar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado na sua palavra. Então, fica aqui uma pergunta, o objetivo de respondermos nesta noite. Como ter esperança diante de um mundo caótico em que vivemos? De um mundo tão difícil, de um mundo que realmente é cheio de maldades e pecados. Como nós podemos continuar ou ter esperança diante de algo tão complicado assim? Em cima disso, nós vamos trabalhar um texto, que é exatamente Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos observar os versículos do 11 até o versículo 21. E assim começa o nosso texto. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia do Senhor, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e
eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós vemos aqui uma revelação, algo que o apóstolo João tem relatado para nós. João, ele vê um vislumbre do fim. Ele vê exatamente uma visão muito especial de uma grande batalha. Uma batalha que vai justamente mostrar a ideia do Filho do Homem chegando à terra, justamente para vencer aquilo que precisa então conquistar para acabar justamente com o império do anticristo. E ele fala isso justamente para encher de esperança aquelas igrejas naqueles dias que já estavam sendo bastante perseguidas. E ele então fala isso para aquela geração, mas também para todos os crentes que percebem a dor do pecado neste mundo. Por mais que nós não veremos este tempo, que acreditamos que seremos arrebatados, mas justamente nós já sofremos com as armadilhas de Satanás. E Satanás tem mandado, como nós vimos, pelo menos existe um espírito do anticristo agindo na vida das pessoas, trazendo dor, trazendo pecado para a humanidade. Então nós sofremos com isso e queremos que acabe com isso. E justamente essa mensagem de João, ela vem para trazer esperança ao nosso coração. Por isso que o nosso texto, baseado nisso, nós vamos trabalhar a batalha final do anticristo. Como é o contexto desta grande batalha contra o anticristo? E nós vamos observar aqui pelo menos 3 motivos para que você mantenha a sua esperança diante do mal deste mundo. Você mantém então a esperança diante desta situação tão terrível que vivemos, de pecado, de mortes e de coisas terríveis. Vamos ver então esses motivos. E o primeiro deles, meus irmãos, é que Jesus vai voltar. Este é o primeiro grande motivo que precisamos celebrar. Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior esperança, a nossa maior alegria. Jesus vai voltar para resgatar os seus, para salvar os seus, mas muito mais do que isso, para iniciar de fato o seu reino. Então observamos aqui o versículo 11, que já nos apresenta esse cenário. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Esse versículo é muito interessante, porque ele já apresenta exatamente a figura do Senhor Jesus Cristo descendo e vindo dos céus. Nós sabemos que nesse contexto aqui, de Apocalipse capítulo 19, quem está reinando na terra nesse momento é o anticristo. E o anticristo tem sido muito vitorioso em tudo que faz. O anticristo ele tem conseguido fazer com que as nações se entreguem a ele, que as nações adorem o seu nome, e que não adorem apenas o seu nome, mas adorem também a Satanás. Então, este império do anticristo, através da marca da besta, vai fazer de tudo para acabar com todos aqueles que confiam no Senhor neste período do Apocalipse. Chamamos estes de os santos da tribulação. E estes santos, então, passarão por muitas e muitas dificuldades, mas em um momento de grande glória, o céu vai se abrir, uma mensagem triunfal de esperança. Este céu aberto vai mostrar a figura de um cavalo branco. E alguém está montando neste cavalo. E diz então que este que está montado no cavalo se chama Fiel e Verdadeiro. Essas são as mesmas palavras
que são ditas para Jesus logo no início de Apocalipse. Isso aqui é justamente para a gente lembrar que aqui quem está vindo é o Senhor Jesus Cristo. E ele vem agora diferente do que foi a sua primeira vinda, que foi uma vinda exatamente para ele morrer pelos nossos pecados, para nos salvar como nosso verdadeiro herói nesse sentido, como salvador dos pecados. Mas agora ele vem como um rei fazendo guerra. E ele vem exatamente montado em um cavalo para mostrar que ele está vindo para batalha. E diz que ele tem um poder de julgar. Ele julga e combate com justiça. E a gente vai ver várias dessas palavras aqui. Palavras de guerra, combate, batalha, cavalos correndo, que significavam as batalhas da antiguidade. Então Jesus vai vir desta forma, exatamente desta forma. Então, quando os crentes da tribulação que ainda estiverem vivos, olharem para os céus, terão então esse vislumbre, algo maravilhoso. Eles que já estavam sofrendo demais por causa das perseguições do anticristo, esses terão então escape para as suas dores. Jesus vem triunfantemente para vencer as suas batalhas. E aí continua nosso texto. Vem então o versículo 12 e o 13 que dizem o seguinte: os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. E aqui vemos novamente alguns códigos para o próprio Messias. A ideia é que ele tem olhos como de fogo. Isso mostra exatamente a mesma imagem que foi do início ali de Apocalipse, que também denota a Daniel capítulo 10. E diz que na cabeça dele há muitos diademas, ou seja, muitas coroas. Ele tem toda a autoridade. É uma autoridade, e diz ainda que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Nós não sabemos exatamente o que João está comunicando aqui, mas o que parece dentro do contexto de que João está colocando, é que ele tem toda a autoridade. Entendemos que essa ideia de dar nome para as coisas, dar nome para os animais, desde ali de Adão, é uma forma de dizer que você tem autoridade, que você então controla tudo, e que Jesus não é alguém que recebe o nome, na verdade é ele que se dá o nome, por isso que ninguém conhece. Ninguém conhece esse nome, porque esse nome é dado pelo próprio Deus. Jesus é Deus, então Jesus tem a autoridade de Deus. É basicamente esta a ideia. E vê então que ele chega com um vestido, com um manto, encharcado de sangue. E essa aqui é uma linguagem para dizer que este rei está em batalha. Esse rei vem exatamente para a guerra. Exatamente porque ele não tem medo desta guerra contra o anticristo. E ele recebe um nome, o Verbo de Deus. Aquele que criou todas as coisas, aquele no qual todas as coisas são mantidas, ele que tem todo o poder e autoridade sobre o mundo. Agora, este Verbo de Deus vem resgatar os seus. O Verbo de Deus vem então entrar em aliança, em uma aliança perfeita e perpétua com os seus, aqueles que estavam sofrendo, com aqueles que estavam em momentos de grande dor ali no início do Apocalipse. Então, vem o versículo 14 e complementa esta mesma ideia. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Se a gente voltar um pouquinho, aqui mesmo no capítulo 19, nós vemos que no versículo 8 diz assim: e a lei foi, e a ela, no caso entendemos exatamente a igreja, ela foi permitido vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro. Ou seja, agora os santos que foram resgatados, aqueles que estavam durante todas as eras, que foram então salvos,
foram levados para a ceia do Senhor, para um banquete, que chamamos de bodas do Cordeiro. Houve então este momento belíssimo diante da face de Deus. E aí, neste momento, estes santos, eles saem das bodas e eles descem com Jesus, vestindo justamente esse linho finíssimo, branco e puro, ou seja, são os crentes, somos nós, somos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. E então, nós estaremos com Jesus para resgatar os nossos que ainda estarão vivos naquele tempo. Estaremos ali justamente mostrando que os santos têm um final maravilhoso, um final feliz, um final perfeito. E é isso que nós devemos, então, realmente alegrar o nosso coração com essas informações. Porque sabemos que, independente do nosso sofrimento, independente das nossas lutas, Jesus vai nos dar um momento emblemático, onde cearemos com Ele, onde realmente teremos um relacionamento muito maravilhoso com Ele. Mas não somente isso, nós teremos algo maravilhoso, algo perfeito, justamente nesse momento do retorno do Senhor Jesus Cristo. Estaremos com Ele nesse momento de volta. Então, Jesus vai voltar, e a igreja que já sofre hoje, um dia não vai sofrer mais, e vai voltar juntamente com Jesus, porque Jesus certamente vai voltar. Isso então nos mostra, meus irmãos, algo interessante, que as forças deste mundo, as forças humanas, que se acham tão poderosas, os exércitos da terra, todos esses estarão ali reunidos, confiando no seu próprio poder. Eles irão então ser destruídos pelo poder do Rei dos Reis, serão aniquilados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando voltar, Ele vai voltar em uma glória real, em uma glória santa, em uma glória tão perfeita, que vai então aniquilar todo o poder do pecado, todo o império do anticristo que era sobre todas as nações da terra. Este poder vai ser aniquilado, e nós estaremos juntos do Senhor para bendizer, adorar o seu nome e ver com os nossos próprios olhos o anticristo sendo derrotado. Isso então deve falar ao nosso coração. A certeza da volta do Senhor Jesus é a força que nos mantém fortes diante das batalhas. É esta força, é lembrar que Jesus vai voltar. E o contexto da volta de Jesus é um contexto triunfante. Então, quando você se sentir abalado por conta do pecado, quando você se sentir fraco diante das lamúrias desta vida, lembre que um dia Jesus vai voltar e vai te dar força, vai te tirar todo o pecado. Isso então já deve trazer para você um ânimo agora, um ânimo realmente neste momento, justamente porque esta informação é certeza, é profecia, é promessa de Deus. Só estamos esperando que esse dia aconteça, e certamente estaremos juntos do Senhor Jesus. Mas um segundo motivo que nós temos para ter esperança dentro deste mundo caótico é que Jesus punirá o mal da humanidade. Nenhum mal deste mundo, nenhum mal do pecado deste mundo ficará impune. Não existe nada que vai contra a justiça de Deus que não será punido pelo Senhor. Vamos então observar, continuar aqui no versículo 15, onde diz: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mostra exatamente o que é a figura do Messias, o que é o Cristo. Cristo é aquele que vem com cetro,
aquele que vem reger todas as nações. E percebe como a política atual, e percebe como o anticristo vai desejar o poder humano. Mas ninguém tem um poder real sobre as outras pessoas a não ser Jesus. É Ele que tem essa promessa. Se você lembrar um pouco do Salmo 2, o Salmo 2, ele fala algo muito interessante. Ele fala que o Messias vai reger as nações com cetro de ferro. É o cetro da sua ira. É o cetro que não vai deixar que o pecado vença. Que vai reger exatamente as nações, porque as nações, essas nações serão feridas, porque elas estão contra o Senhor. Então, o que vai ser reservado a essas nações, é exatamente o que eu destaco, é que o próprio Senhor Jesus Cristo vai pisar o lagar do vinho. Isso aqui é uma linguagem que é extraída lá de Isaías, onde mostra exatamente as mesmas palavras de Isaías, mostrando que um dia chegaria o momento do acerto de contas da humanidade com Deus. Então vai ter este lagar que será pisado, e o lagar era aquela grande tina, digamos assim, cheia de uvas, uma grande bacia cheia de uvas, e que os homens, para fazer o vinho, eles tinham que pisar estas uvas, e pisar com muita força, pisar realmente querendo esmagar aquelas uvas. Então essa ilustração mostra muito bem o que será o momento em que Jesus vier para a terra, para realmente confrontar as forças do mundo, as forças que vão estar aliadas ao anticristo. Jesus vem para pisar a humanidade por causa dos seus pecados. E fala então deste grande dia, que é o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que a gente resume como o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de julgamento. E Jesus vem exatamente neste tempo para julgar, e já está julgado. O pecado já está julgado, e o pecado vai ser punido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele faz isso porque Ele, novamente, tem a autoridade. Podemos confiar nisso justamente porque no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é uma linguagem interessante, a ideia de um manto real, ele vem exatamente com este manto real, mas a ideia da coxa, que muitas vezes é confuso e de fato é difícil para a gente imaginar essa cena, mas o que entendemos da coxa é quando vemos ali no Antigo Testamento algo que parece bastante com isso, quando as pessoas iriam fazer, digamos assim, um selo, elas iam fazer alguma aliança, a mão era colocada sobre a coxa, e aquilo era um sinal que aquilo de fato se cumpriria, que as pessoas que estão firmadas com aquilo, elas de fato irão cumprir aquilo que foi colocado ali, acordado. Então, vemos aqui algo que nos mostra que isso aqui é sério, isso aqui vai acontecer. Isso aqui não é invencionice de João. João não estava aqui alucinado. Na verdade, João estava muito bem esclarecido quando ele fala essas coisas. De fato, ele viu essas coisas. Mas claro que viu em uma linguagem espiritualizada, é claro, mas essa linguagem nos mostra exatamente que Jesus vem para punir, vem para julgar os pecados. E ainda continua. Versículo 17 e versículo 18 assim diz: Então vinha um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalo, carne de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui Jesus mostra exatamente como vai ser esse julgamento. O anjo que João viu aqui, este anjo, ele então vem anunciar, como fosse um núncio do rei.
né? Aquele que anuncia em nome do imperador Jesus Cristo. E diz o seguinte: agora ele chama as aves, mostrando novamente que Jesus tem autoridade sobre a criação. Chama as aves, e aqui entendemos que são aves como um urubu, que vem para comer as carnes, ou seja, venham essas aves, como o urubu e como os outros, né, que realmente fazem esse tipo de coisa. Venham, se reúnam para a ceia de Deus. Entenda que essa ceia, mas é uma ceia de julgamento. É uma ceia exatamente que Deus está dando para as aves, que é justamente carnes de mortos. E quem estará morto, quem estará humilhado neste momento, é exatamente os reis da terra que se alinharam com o anticristo. Os poderosos que deram poder econômico, poder financeiro, enfim, deram vários e vários poderes para o anticristo. Todos os cavalos e seus cavaleiros, falando ali dos soldados que estiveram lutando a favor do Senhor, do anticristo, contra o Senhor Jesus Cristo. Vemos também todos aqueles, qualquer pessoa que teve o selo do anticristo, que decidiu adorar o anticristo, que decidiu então se entregar ao anticristo. Então, independente da situação, qualquer pessoa que recebeu este selo, seja o selo da testa, ou seja o selo da mão, independente, estas pessoas estão seladas para a morte, porque Jesus vem julgar aqueles que ficam contra ele. E aí continua, justamente mostrando que o que Jesus está fazendo aqui é mostrando o glorioso dia do Senhor, o dia de julgamento, que não é algo exclusivo de Apocalipse, é algo que vem desde os profetas no Antigo Testamento. Era uma linguagem que chamamos de linguagem apocalíptica, para mostrar o acerto de contas, mostrar que o pecado ele tem dias contados, e todos aqueles que se dobraram ao pecado, todos aqueles que se entregaram ao pecado, esses de fato serão destruídos, receberão o grande e glorioso dia do Senhor. Em alguns momentos isso aconteceu, o próprio cativeiro mostrou em parte o dia do Senhor, mas este ainda não era o grande e glorioso dia do Senhor, mas aqui é exatamente o tempo em que o anticristo será derrotado e todos aqueles que seguirão o anticristo, que vão adorar o nome do anticristo. Então vai ser um grande massacre. Jesus vem exatamente para fazer isso. Então, algo que também devemos lembrar é que a humanidade que guerreia contra o Senhor, essa humanidade vai receber a justiça de Deus pelos seus pecados. O que está acontecendo no Apocalipse é o começo de um grande julgamento. Ali há uma grande batalha, a batalha final, né, da humanidade contra Deus, digamos assim, pelo menos no sentido desta era como nós conhecemos. E isso mostra então que Deus julga todos os pecados. Além disso, lá no futuro vai haver um grande trono branco, e é o trono de julgamento de todos aqueles que não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que é urgente que nós lavemos as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo é que vai nos fazer entrar diante da glória de Deus. É justamente o sacrifício de Jesus que nos abre para entrarmos diante da face do Senhor. Então, se você ainda não teve esta experiência, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, não espere a punição de Deus, porque Deus pune com justiça, e é uma punição eterna. Não queira receber justamente a punição de Deus, porque dela ninguém escapa. Então se entregue a Jesus, entre em um relacionamento fiel e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E aí nós abrimos para
um terceiro motivo que temos de ter esperança. E esse terceiro motivo é que Jesus humilhará o poder do anticristo. E agora, o anticristo vai aparecer, porque até esse momento nós estamos falando do contexto, do império do anticristo. Deste império que está reinando, né, sobre a terra no momento do Apocalipse. No momento da tribulação, os crentes estão morrendo por causa do anticristo. Mas Jesus vai humilhar todo este império mundial que foi estabelecido aí por Satanás e pelas bestas, né, a besta da terra e a besta do mar. Vamos ver como é que vai ser essa humilhação. Versículo 19 assim diz: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então diz que viu a besta e os reis da terra, ou seja, é uma guerra política. Estão ali todos os poderosos, todos os generais da terra que foram, então, se alinharam ao anticristo, que foram, então, para o lado do anticristo. Fala aí dos seus soldados, dos seus exércitos, reunidos ali para uma grande batalha. Eles acreditam que, de alguma forma, os seus poderes, as suas armas, serão efetivas contra o Senhor Jesus Cristo e contra os santos da tribulação, não só os santos da tribulação, mas todos aqueles que tiveram o seu sangue lavado pelo Senhor Jesus Cristo. E diz então que eles acreditam que podem derrotar o Senhor vindo na glória. E por isso que eles estão ali em formação de guerra, formação de batalha. Mas o texto também continua e diz assim, no versículo 20: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Fala então desta besta, que nós sabemos que é o anticristo. Então o anticristo rapidamente, apenas com o sopro do Senhor, ou seja, apenas com a palavra de Deus, ele vai ser preso. Assim também como o falso profeta que trouxe poder para a besta, que enganou justamente a besta, que seduziu. Então, nós temos essa situação, nós temos exatamente isso acontecendo, e esta besta que vem exatamente para destruir, esta besta que vem exatamente para mudar, né, todas as realidades, esta besta, ela terá os seus dias contados. E aqui é o final de tudo isso. Vem essa sedução, vem exatamente esse momento complicado da humanidade, mas o que vai findar com tudo isso é exatamente a humilhação que Cristo vai fazer contra o anticristo, contra o falso profeta e contra todos aqueles que estarão do lado deles. Mas aqui de maneira muito rápida, com o sopro da boca do Senhor, é o que nos fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, com o sopro da boca de Deus, eles serão apenas, com esta voz, apenas com este comando, eles serão derrotados, serão presos, serão seduzidos. E essa sedução, então, é o que mostra que esta adoração que havia em torno do anticristo, ela é extremamente sem futuro, digamos assim, extremamente complicada, exatamente porque dali não tem nenhuma possibilidade de vitória. Porém, como aqueles que seguem o anticristo, estarão totalmente cegos por causa do poder, exatamente cegos por causa que o anticristo e o falso profeta fazem falsos milagres.
Eles então, seduzidos por tudo isso, vão seguir um líder que vai ser derrotado apenas pelo sopro da boca do Senhor. Então, por isso que aqueles que não seguem Jesus, aqueles que não se entregam ao Senhor Jesus Cristo, estão entregando as suas vidas a poderes humanos que não têm força nenhuma contra o Senhor Jesus. E diz que, em forma de julgamento, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Ou seja, a morte eterna. Eles já são colocados ali. Eles não vão passar por outro estágio, não vão passar por um grande trono branco. Eles já serão, de fato, aqui dizimados, colocados aqui na punição eterna, no inferno eterno, justamente porque ousaram guerrear contra o Senhor, guerrear contra o Senhor Jesus Cristo. E por isso que esta morte deles é muito significativa, porque mostra que os poderes humanos são humilhados constantemente pelo Senhor. Os homens que se arrogam da humanidade, se arrogam então das tecnologias, da ciência, todos esses serão humilhados pelo poder do Senhor. Então vemos exatamente que aqueles que se deixam seduzir pelo pecado estão seguindo um líder fraco. Satanás não tem poder nenhum contra o Senhor. Digamos assim, o mais poderoso do exército do anticristo, do próprio Satanás, é o anticristo. E este, rapidamente, será preso e julgado e colocado ali no inferno eterno. Então não tem lógica seguir as forças e os poderes humanos, os pensamentos e filosofias deste mundo, porque eles não têm poder nenhum em si mesmo. E continua, e diz aqui no versículo 25, para finalizarmos então o nosso texto, e diz que os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então fala que aqueles que estavam ali seguindo a besta, que estavam ali se entregando à besta, esses então foram dizimados pela espada, ou seja, pela voz do Senhor. O Senhor apenas disse: morram. E todos os seguidores do anticristo foram mortos. Não houve batalha, na verdade foi uma grande humilhação. Não houveram espadas se degladiando, não. Só houve a voz do Senhor Jesus Cristo, acabando e dizimando todo o maior exército que este mundo já viu, foi humilhado de uma só vez pelo Senhor Jesus Cristo. E diz então que aquela profecia que havia sido dada pelo anjo, ela se cumpre aqui. E fala que todas as aves se fartaram das suas carnes. A profecia se cumpre, mostrando que o poder deste mundo, o poder de Satanás, o poder que não leva em conta justamente a sedução de Satanás, este poder, de fato, estará dizimado, morto aqui, justamente pelo Senhor Jesus Cristo. A batalha final será uma batalha humilhante para o anticristo, mas de glória para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando olhamos para isso, percebemos que aqueles que estão entregues ao pecado, estão entregando as suas vidas à derrota e à humilhação, porque é isso que é reservado para Satanás, é isso que é reservado para o anticristo, é isso que é reservado para o falso profeta e para todos aqueles que se entregam ao caminho deles. Então, o império do anticristo, que vimos que vai ser um império gigantesco, terrível, não vai conseguir enfrentar a glória do Senhor dos Exércitos.
É impossível. Satanás, assim como Lutero expressou por várias vezes, Satanás é apenas como um cão em uma coleira, nas mãos do Senhor. O poder do Senhor está sobre todas as coisas, inclusive sobre o próprio Satanás. E no momento certo, Jesus vai acabar com todo este poder, vai mudar a situação deste mundo e vai trazer exatamente uma nova era para a humanidade. Então, isso que precisamos trazer para o nosso coração. Não existe nenhum poder neste mundo que consiga resistir à glória do nome de Jesus. Nenhuma força, nenhum poder vai conseguir resistir à glória do nome de Jesus. Aparentemente parece que a igreja não tem força. Aparentemente parece que o que estamos vivendo, todas essas questões dos nossos dias, especialmente com muitas perseguições e realmente dilemas do nosso dia a dia, dilemas por causa do pecado, isso tudo será humilhado diante da glória do Senhor. E é em cima disso que você deve confiar. Confiar que Jesus é aquele que pode te trazer a verdadeira esperança. Porque Ele não somente detém toda a autoridade, mas Ele vem para guerrear contra as forças deste mundo. E se você estiver confiando nas forças deste mundo, se você estiver colocando justamente a sua alegria, a sua felicidade, justamente os seus interesses em cima das forças deste mundo, você vai se sair extremamente fracassado e humilhado. Bom, então, diante de tudo isso, nós precisamos justamente trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, que quando a batalha espiritual chegar sobre a sua vida, lembre-se que Jesus em breve vai voltar. Independente do dilema que você esteja vivendo hoje, há uma promessa maravilhosa. Em breve, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai trazer um reino de glória. Ele vai trazer uma nova dimensão para a humanidade. Uma na qual o pecado já não sobrevive como é hoje. Vai ser um novo tempo, um novo reinado. Um reinado exatamente debaixo do poder do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas uma segunda aplicação que podemos extrair de tudo isso que nós vimos é que é necessário que você confie que os perversos jamais ficarão impunes, pois Jesus vai julgar, porque Jesus vai trazer exatamente um novo tempo, um tempo onde o pecado jamais vai ficar sem o seu devido julgamento. Nada que nós fazemos nesta humanidade, neste tempo, nada está longe dos olhos do Senhor. Jesus está vendo tudo que nós fazemos, e por causa exatamente da glória do Senhor, que nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida, nós estaremos livres. Eu falo a nós, aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, nós estaremos justamente do lado de Jesus. Mas aqueles que não estão, e aqueles que têm confiado no seu poder, que têm confiado nas forças humanas, esses de fato estarão julgados e humilhados diante do Senhor Jesus Cristo. E por último, diante de toda a maldade, lembre-se que Deus já determinou o fim do mal no mundo. Não há mais nada que possa ser feito por Satanás. Satanás está contido diante do poder e da glória de Deus. Ele vai tentar, ele vai espernear, e ele vai trazer o império do anticristo. Mas esse império que é forjado diante de tantas mortes, diante de tantos poderes, de tantas nações, este poder apenas com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, este então será finalizado. Rapidamente, Deus vai acabar com todas as intenções
eternas aí do anticristo e de Satanás. Então toda a maldade já está julgada e já determinou o fim de tudo isso. Por isso também isso é sinal de esperança. Nós devemos confiar nisso. Nós devemos então nos entregar diante de todas as questões e lembrar que mesmo que o nosso mundo seja um mundo tão cruel, cheio de pecados, cheio de adversidades, cheio de limitações, todas essas questões já estão julgadas pelo Senhor. E antes então de finalizar, eu lembro de algo que, a primeira vez que eu tive acesso a essa informação, achei muito interessante. E cabe muito ao texto que nós trabalhamos aqui nesta noite. No universo da Marvel, existe um super-herói, digamos assim, ou pelo menos um personagem, que é o maior de todos. O maior não é o Homem-Aranha, o maior não é o Homem de Ferro, não é o Capitão América, não é o Thanos, não é nenhum destes. O maior personagem, mais poderoso de todos os personagens da Marvel, das histórias em quadrinhos, é um personagem chamado The One Above All, que é um sobre todos. E este representa exatamente os criadores das histórias em quadrinhos. Aqueles que roteirizam, aqueles que pintam, aqueles que desenham. Esta entidade, ela é exatamente os criadores dos próprios personagens. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos essa ideia foi extraída exatamente da Bíblia. Onde na Bíblia mostra que Deus escreveu toda a história, inclusive o final da história. O que nós estamos lendo aqui é exatamente o final da história do mundo no qual nós conhecemos. Este mundo cheio de pecado, este mundo cheio de lamentações, de lágrimas. Deus já escreveu o final de todas as coisas, e esse final é feliz para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Por isso que diante de todo mal, diante de toda complicação, nós podemos confiar no Senhor, porque é Ele que escreve a história. O nosso Deus, o nosso poderoso e grandioso Deus é que escreve toda a história. E nós acabamos de ver que este final é um final feliz para todo aquele que segue o Senhor Jesus Cristo. E que todos os vilões, que todos os pecados serão dizimados, porque assim o Senhor determinou, assim o Senhor escreveu. Então, fechando tudo isso, deixando uma lição para todos nós. A esperança só é real quando confiamos que Deus já decretou um final feliz aos que o amam. Vamos então orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque Tu tem nos dado a Tua vida. E através exatamente da Tua salvação, nós fomos colocados diante da Tua graça, diante do Teu amor, e temos então esperança, porque temos uma certeza que um dia o Teu Filho vai voltar para reinar sobre nós. Isso está muito claro. E nós que confiamos na Tua palavra, nós temos certeza daquilo que nós acabamos de ver, acabamos de falar. Todas essas verdades aqui, Senhor, elas devem trazer de fato esperança para o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a estar cada dia mais em intimidade contigo, justamente vibrando, porque temos uma vida transformada pela Tua glória, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. E o Teu poder destrona todos os poderes desta terra. Por isso que independente do mal, independente da situação, nós temos o Teu nome sendo exaltado, o Teu nome sendo glorificado no final de tudo isso.
Ó Pai, o anticristo é um mero coadjuvante. Ele não é nada diante do Senhor Jesus Cristo. E a tua glória, Senhor, é que é exaltada quando nós observamos a humilhação do anticristo. Ó Pai, nos ajuda. Diante das batalhas que nós temos enfrentado constantemente, nos ajuda a ter esperança, força, para lembrar dessas coisas e que essas coisas tenham significado, tenham realmente sentido no nosso coração e possamos viver cada dia mais unidos a Ti, em intimidade contigo. Ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.